Pronto. Não sei por que aqui não deu certo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior. Vamos agradecer a todos os espíritos da equipe espiritual do nosso cantinho, pelo carinho que têm para conosco e estão presentes. Pedimos a eles que nos amparem, nos auxiliem no nosso estudo. E também pedimos por todos os companheiros e companheiras que hoje não puderam estar presentes no nosso estudo. Certamente, por estarem ligados às festividades do Dia das Mães. A elas também deixamos a nossa prece de muito amor e carinho, agradecendo a todas as mães que nos trazem ao mundo e nos dão a oportunidade da reencarnação e do recomeço. Ofertamos a prece de Pai Nosso, então, à equipe espiritual e dedicada às mães, para abrirmos a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, vocês estão com o livro aí, né? Deixa eu ver uma coisa. Fala aí, Alexandre, só fala um pouco. Estou aqui, Edu. Está tudo certo com o som. Escuto bem você. Ok. Espera um pouco aí que eu vou tentar mudar essa coisa aqui. Ela vai sentar mais perto. Não, mas o problema não é só... Ela pode sentar e ler para nós, né? É. E se a gente colocar aqui, ó. Fala aí, Alexandre. Estou aqui. Me escuta bem? Oi. Vai você. Parece que melhorou. Tá no máximo, né? Então tá bom. Leio bem pertinho. Isso. É. Então, antes dela começar a leitura, na verdade, eu vou pedir para ela ler para mim a pergunta número 30, porque parece que ficou uma questão da semana passada. Então, a pergunta e a resposta número 30. Número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações na matéria primitiva. Isso. E aí, parece que o Daniel teve dúvidas do que é a matéria primitiva, né? Então, o Fábio me passou esse questionamento e pediu para falar nesta semana. Então, vamos lá. Nós, espíritas, aceitamos a ideia do que os espíritos nos falaram sobre o fluido cósmico universal. Seria, se não me engano, num dos livros do André Luiz, o instrutor fala do
hausto divino, né? Ou hálito divino, que seria, na verdade, né, a criação de Deus que está em tudo, em todas as coisas. Ou seja, não existe o vazio. Embora a gente chame de vácuo, em muitos lugares aí no espaço, a gente, na verdade, nós não conhecemos o vácuo efetivo do ponto de vista de matéria, né? Entendemos que as ondas eletromagnéticas percorrem o espaço e também o meio em que não existe vácuo. Então, nós estamos aqui, a luz, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, ela também tem um efeito de partícula, né? Assim como o elétrico. Então, quando os espíritos falam da matéria primitiva, e nós entendemos a ideia do fluido cósmico universal, nós lembramos que os espíritos nos disseram que os corpos, né, são formados, em cada globo você tem uma modificação do fluido cósmico universal, que eu considero que seria esta matéria primitiva. Para a gente poder entender um pouco, né, quando ele fala dos corpos simples, né, nessa resposta, se nós pensarmos que os elementos químicos, eles são produtos, né, aparentemente das explosões nucleares todas, né? Olá, tudo bem? Olá. Tudo bom? E, então, quando a gente lembra da física atômica, né, que por exemplo, o urânio, né? O urânio, ele vai emitindo partículas e vai decaindo, né? Vai havendo um decaimento do núcleo de urânio, ele vai se transformando. Então, você tem várias gradações ainda do elemento urânio, e em determinadas situações aparecem determinados elementos químicos que se tornam estáveis, e são outros elementos, não é mais o urânio, assim como do rádio também ocorre. Então, nós poderíamos pensar, né, que todos os elementos vão tendo esses decaimentos, mas os átomos são estáveis e eles se unem para formar, né, moléculas, e as moléculas vão se unindo e formando organismos mais complexos. Quando a gente fala de um ser unicelular, né, a própria célula, ela é composta por um conjunto imenso de átomos, né, de diferentes elementos químicos que vão formando o núcleo, né, o citossoma, e tudo aquilo que forma a célula, que a gente considera como o corpo mais simples, é um organismo unicelular, que é composto por cadeias de hidrocarbonetos, né? Então, você tem a união do carbono com oxigênio, com hidrogênio e diversos outros elementos, o nitrogênio, que vai fazendo parte, né, de todo o conjunto de organismos, ou de células, né, ou de moléculas, né? Então, as organelas, né, que são um conjunto de elementos químicos que a gente chama de química orgânica. Quem estuda mais, isso é a química orgânica, e que são os elementos que, no final das contas, têm condições de ter vida.
né? Então, uma célula é um organismo unicelular, né? Ele tem vida. Nós somos E nós somos... trilhões de células. Nós somos um corpo. É esse daqui que eu tenho lá. Somos trilhões de células. Trilhões de células. A gente, como somos complexos. Pois então. Então, quando os espíritos respondem, né, que eles surgem, os organismos, né, surgem da matéria primitiva, né, então a matéria primitiva, no nosso modo de entender, é o fluido cósmico universal, e a vida em cada globo, né, se dá com a interação da matéria, fluido cósmico universal, específico para cada globo, com o elemento espiritual. Então, quando a gente fala sobre espírito, né, você tem o espírito que dá vida desde o organismo unicelular, né, até esse espírito complexo que somos aqueles que animam o corpo humano. Não entendi. Espírito unicelular? Isso. O ponto é o seguinte: a única forma de ter vida, né, é através da união do espírito com a matéria. Só que esse espírito que nós estamos falando do organismo unicelular, né, é um elemento espiritual, que nós não sabemos a origem de como que o nosso corpo espiritual apareceu, né? Como que o espírito, que hoje tem consciência, que tem a sua história toda, né? Como que ele evoluiu, como que ele surgiu. Quando nós vemos os animais têm espírito. É um espírito naquela condição de ainda um animal, um leão, um elefante. Todos os seres vivos são animados pelo espírito. É assim que nós vemos no espiritismo. É o espírito primitivo. É o espírito... Aí, peraí, o problema é que não podemos falar, é que a gente acaba criando a ideia de que o espírito, né, é somente aquele que anima o corpo humano. E que tem consciência, e que tem... Não é o nosso modo de ver. Tanto que no próprio livro do André Luiz, né, o instrutor Alexandre, quando está com o André Luiz, não é o Alexandre, é um dos que estão ajudando na reencarnação do Segismundo, do espírito Segismundo. Desculpe. E aí, ele fala que na ontogênese, né, ou seja, na formação do embrião do corpo humano, né, no útero da mãe, quando o espírito é acoplado às células, a célula ovo, que é o óvulo. Isso, mas aqui é a união dos dois. Esqueci. Não. O óvulo é fecundado, essa é a palavra, fecundado pelo espermatozoide, e aí começa a haver a divisão celular. Né? Então, aí o espírito explica assim, que a ontogênese
repete a filogênese. Desde os primeiros organismos lá das águas tépidas do oceano, né, vai aparecendo até chegar no organismo humano que é formado quando a criança é formada. Tem o feto e tudo. Todas as características vão aparecendo. E é muito interessante porque isso se repete nas diversas espécies. O pessoal explica que as diversas espécies, e por isso que os nossos ancestrais, nós podemos dizer que são as primeiras, eu vou chamar de ameba, né, só para facilitar a nossa vida, que estavam lá nos oceanos, né? Nós somos desde aquelas coisas até esse organismo que hoje, né, é capaz, e esse espírito é capaz de ter consciência, de saber, né, ter a sua história pregressa, toda definida. Tá? Então, é razoável nós entendermos, né, que a vida como nós a conhecemos, ela vem de uma longa história. Que todos os seres vivos, inclusive os primeiros, mais primitivos, tinham ali o elemento espiritual, que ao ir se associando, ele vai ficando cada vez mais complexo esse organismo espiritual. Né? Então, aí, por isso que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que vocês não conheceram, né, ele foi um grande estudioso, não só da doutrina espírita, mas de todos os fenômenos ditos, eu vou chamar de ditos paranormais, né? Ele escreveu um livro chamado A Teoria Corpuscular do Espírito. E mais para frente, depois ele foi elaborando com os conhecimentos da teoria da relatividade, depois adicionando os conhecimentos da mecânica quântica, vai sendo cada vez mais complexo, ele fala sobre a matéria psi, né? E que seria o corpo espiritual, seria a forma. Então, desde o elemento mais simples até o mais complexo, que é o ser humano. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também ele vai descrevendo, né, esse crescimento, né, do espírito até chegar num ponto em que, de alguma forma, e aí nós não temos ainda condições de saber, né, o espírito que ainda está na fase animal, né, ele recebe no plano espiritual, o seu perispírito, né, o seu corpo espiritual, recebe uma transformação, é feita alguma coisa nele, que ele passa a ter consciência, né, e razão. Ele começa a raciocinar conscientemente. E aí ele começa, então, a sua escalada, né, como homem primitivo. E aí ele vai aumentando. Então, lógico que ele tem inteligência. Por quê? Porque ele foi desenvolvendo ao longo, né, da sua peregrinação por toda a escala de seres vivos, até chegar, né, na escala de homem primitivo, em que aí ele vai começar a se responsabilizar, a ser responsabilizado pelos próprios atos. Age, ação, e o ambiente, tudo o resto, reage sobre ele. E pelo mecanismo da ação e reação, ele vai tendo
o seu crescimento espiritual. Ele vai adquirindo o conhecimento e vai adquirindo sentimentos, e aí a mistura desses dois, né, vai aumentando a consciência sobre os seus próprios atos. E então esse é o mecanismo. Então, quando a resposta sobre a matéria primitiva, ela diz assim, tudo remonta à matéria primitiva, né? É porque vem, na minha opinião, né, matéria primitiva seria semelhante ou sinônimo de fluido cósmico universal, que é aquilo que está no universo. E na Terra, ela tem uma característica muito própria da Terra, da vida na Terra. Então, isso quer dizer que, e é interessante, no livro que nós estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna, nós estudamos às sextas-feiras. Se quiser estudar, aparece na nossa reunião. Que horas? Né? Que horas? É das 7 às 8. Online, né? É online. E logo em seguida, das 8 às 9, tem o estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, logo no início, tem uma reunião no templo, eu vou chamar de templo sublime, vai. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é isso. E aí aparece um espírito, né, para conversar e abençoar aqueles que iam partir para tarefas nas diversas regiões da Terra. Ia para mexer com crianças, outros ia cuidar de enfermos mentais, e o André Luiz ia para ajudar, junto com o Jerônimo, que era o instrutor, a resgatar, acompanhar o desencarne de 5 pessoas. E aí esse espírito, ele já praticamente não tem mais o corpo espiritual dele, ou pelo espírito dele, já é tão sutil que ele não aparece. Ele precisa da ajuda de fluidos mais densos, né, que aparecem ali para ele poder aparecer. E aí depois tem uma conversa em que o pessoal explica para o André Luiz que ele é um espírito já em condições de partir para um mundo mais evoluído, que seria, no caso, parece que seria Júpiter. Ora, como que seria a vida em Júpiter? Como que seriam os corpos espirituais ou materiais em Júpiter? Não fazemos ideia. Então, eu não vou ficar discutindo isso aqui. Mas é a transformação do fluido cósmico universal, né? Que é o que dá para a gente ficar elaborando aqui. A matéria primitiva tem a sua acomodação própria para a vida em cada um dos planos habitados, aí dos mundos habitados. Uma coisa. Eu acho fantástico. A gente não tem noção de tudo, mas vai devagarinho jogando sementinha. Os arqueólogos pesquisam tanto da pedra, né, quanto da antiga cidade, quanto da antiga habitantes de pedra. Cada vez eles vão achando mais animais pré-históricos, né, onde eles não achavam que tem, né? Tipo assim, a África, né, coisas que não imagina.
E cada vez mais e ser humano parecido com o homem. Eu acho fantástico, né? Eles conseguem fazer o jeito deles hoje, né? Eles conseguem mudar uma coisa. É incrível isso. Então, você vai formando alguma coisinha no meio daquilo que você já tinha, que falam que é o buraco negro, né? Que a gente não sabe da história. Mas, de vez em quando, vai trazendo, né? O gato perdido, né? Vão trazendo alguma coisinha e você vai ver que, no final, você vai ter uma sequência. Não sei quem ainda vai descobrir alguma coisa, mas está ficando uma linha assim, interessante, né? Então, vamos aguardar. Ainda vem para nós, né? Não pode ter pressa. É fantástico isso. Bom, a minha dúvida, então, é a seguinte. Ficou resolvido, de alguma forma, respondido, de alguma forma, a pergunta aí? Como tem no ar, né, movimento, como tem nas águas, movimento, como tem, né, nosso universo, mas a gente sabe só o nosso universo habitável. Então, é nosso, deu certo, a distância do Sol, a distância da Lua, a distância do seu filho, não foi a vida, né? Justamente não, né? Não, é que o Fábio me mandou mensagem dizendo que tinha essa dúvida sobre a pergunta número 30, sobre a matéria primitiva. Que é o fluido com azul. Isso. Que para cada mundo tem uma configuração diferente. Isso. Ótimo. Isso. Aí eu não sei em que ponto que parou. A observação é o que 33, e continua. 33? É. Então, pode ir a partir da 33. Tá bom. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Visto que não há senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações deste elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte do oxigênio e de duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Aí tem a observação dele aqui. Tem várias observações, na verdade. Posso continuar? A observação do tradutor. Isso. Tá. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva, dada a impossibilidade, até o desenho a que estamos submetidos, de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva. Esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até a nova ordem. Aí tem outra. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade de força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso juntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Isso já não é mais pergunta, isso daí não é mais observação, né? É que parecia que não tem um 33A. Parecia uma observação, eu ainda final de interrogação, né? 34
Aí a pergunta, as observações, pelo que eu entendi. Ele não tem 33 anos. Não, tudo bem. Então, é bastante complexo isso tudo que ele está falando, né? E a gente tem que entender, na época do Kardec, qual que era o conhecimento científico, né? Por isso que ele comenta somente que a matéria tem somente dois... Oxigênio. Não, Características, né? características, que é movimento e força. Na verdade, não é assim que a gente entende. Embora, né, você fale de força de atração, então você tem dois corpos e você tem as forças de atração e você tem as forças de repulsão. Mas se você olhar tudo isso daí do ponto de vista da mecânica clássica, se você vai para a mecânica quântica, né, os diversos átomos, né, eles têm quantidades de energia que os levam a um estado ou ao outro, e existem duas possibilidades. Por exemplo, quando a gente fala desse exame de ressonância magnética que você fez recentemente, né, o que acontece é o seguinte, você entra num tubo que tem um campo magnético estático, né, muito intenso. Isso faz com que os prótons, lógico que também os demais elétrons e todas as coisas, mas os prótons e os núcleos se alinhem com eles começam a se alinhar com a direção do campo magnético. E aí eles ficam girando, que nem um peão que vai caindo assim, ele fica girando na direção daquele campo, e esse giro, né, essa velocidade de giro, depende da intensidade do campo magnético. Se você coloca um campo magnético numa direção contrária, né, ele passa a girar naquela direção contrária porque ele entra na ressonância da frequência daquele átomo. Então, você aplica um campo magnético naquela velocidade que ele está fazendo, e ele começa a girar na velocidade para cá, se você está aplicando para cá. Mas não são todos. Tem uma parte que vai para lá, outra parte que vem para cá, e isso é um efeito quântico. Quanto de energia cada um dos prótons receberam ali, né? E quantos que entram numa direção e quantos que entram na outra direção. De forma imagem. Aí depois você tira esse campo magnético que estava mudando para... E aí o próton começa a virar para a direção do campo de novo. Nessa virada para cá, né, eles colhem um sinal, e como cada parte do nosso corpo é constituída de músculo, osso, né, gordura, e assim por diante, líquidos e assim por diante, cada um deles, né, você tem substâncias que estão girando em velocidades diferentes e vão dar sinais diferentes, e aí se faz um processo matemático para processar esse sinal e gera uma imagem. Cada coisa gera a imagem. Então, mas é um processo quântico, né, que independe da força aplicada e do movimento que foi dado. Esse é um efeito da mecânica quântica. Então, quando ele responde sobre que essa teoria é exata, é para aquele conhecimento naquela época, né? Mas, de modo geral, né, todos os corpos respondem, sim, à força e ao movimento,
e de maneiras distintas, né? Então, eu acho que dá para a gente seguir dessa maneira. Mas o Kardec, ele foi bastante prudente, né? Quando, na elaboração do Livro dos Espíritos e depois nos livros subsequentes, e obviamente sempre lá usando a Revista Espírita como sendo, vamos dizer assim, a revista laboratório, que todo mundo fala do que aconteceu, ele disse, se a ciência, se o conhecimento científico mudar e algumas coisas que não estão ditas aqui agora, né? E não quer dizer que o Espiritismo ficou obsoleto, simplesmente ele abarca o novo conhecimento, né? Na época dele lá, eles não faziam de maneira conhecida, né, a inseminação artificial para gerar um novo ser humano. Certo? E aí a gente para assim para perguntar, como é que funciona isso? Dado que, quando nós estudamos o livro do Missionários da Luz, ou o livro Missionários da Luz, do André Luiz, né, ele fala da união do espírito à célula-ovo e assim por diante. Né? Ele não fala exatamente, mas ele considera que é naquele momento. E como é que fica o tal do bebê de profeta? Não é? O espírito fica congelado lá esperando ser descongelado, e o espírito vai para... Quando eles pegam e jogam fora, guardaram por sei lá quantos anos o material que está lá na proveta para inseminar na mulher, que é inseminado no útero. Né? Como é que é isso? Então, o Espiritismo, em princípio, pode explicar esse assunto. Então, isso é fato? Está ocorrendo? Está ocorrendo. Né? Não temos dúvida quanto a isso. Mas é pecado uma família. Certo? Sim. Então, aí, o que a gente vai fazer? Bom, na verdade, as células, né, aquilo que vai ser inseminado, eles param um processo de divisão celular. Na segunda ou terceira, até quarta divisão celular. Quando você vem da 2, 4, 8. Aí para e congela. E aí, quando vai haver a inseminação, com certeza, os construtores espirituais interessados em que aquele espírito, né, aquele corpo, seja... Aquela bagagem genética, né? Vai ser colocado lá no útero da mãe, aquele espírito é ligado na hora da inseminação artificial. E continua o processo de desenvolvimento, ou seja, nos 3 primeiros instantes de divisão celular, não é necessariamente obrigatório que o espírito esteja, desde o início, comandando aquela divisão celular. Né? Porque a carga genética já foi dada pelo pai e pela mãe. Então, aí agora vem aquilo que é do espírito. Então, processa e dá forma. Então, o espiritismo chega lá. Então, nessa explicação. Então, a gente pode dizer que o espiritismo, né, ele tem esta vantagem de ir absorvendo o conhecimento, o novo conhecimento. Então, quando a gente lê essas coisas no Kardec,
Isso é de 1850, 1857, que o pessoal ainda não sabia nem mesmo, né? Essa questão estava começando a estudar os campos eletromagnéticos. Já tinha eletricidade, Já tinha o Volta, já estava estudando, né? mas não Tinha tinha energia outros- elétrica ainda nas casas, né? Não tinha energia elétrica nas casas, não. Isso foi mais para o final do século, né? Mas eles já estavam, você tinha baterias, né? O pessoal já entendia o efeito da eletricidade. Tanto que o Kardec fala, né, no fluido elétrico e no fluido magnético. Eles achavam que era alguma coisa que realmente fluía. Eles estão fazendo um encontro entre esses grandes povos e o Kardec participava. E eu lembro que o Kardec conheceu as mesas gigantes, giratórias. E aí o cara estava apresentando justamente alguma coisa sobre eletricidade. E apareceu, sabe, a eletricidade ali se manifestando, mas visivelmente. E nesse momento, o Kardec estava com a cabeça em outro lugar. Eu me aparece assim, eu estava pensando em toda essa questão do espiritismo e o cara apresentando sobre essa questão da eletricidade. Então, a hora que eu lembrei, você está lembrando isso, me fez. E a gente aprendeu tudo no papel, né? Tudo assim, plano. E o negócio tudo é 3D, né? Tudo dimensão. Isso é uma manha chatada. Mas a Terra é plana. Pois é, fala, né? Brinca. Bom, mas eu entendo essa resposta aí dessa pergunta, 33, né? Levando sempre em consideração esses aspectos. Os espíritos estão respondendo dentro daquele conhecimento que era inteligível para o pessoal da época. Eles consideram correto, né? Essa opinião é correta. Isso. Repete para nós a pergunta que o Kardec fala, essa teoria, isso daí reforça a teoria e tal. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso ajustar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, no corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, é isso daí, né? O grande problema é que ele une isso daí ao pensamento e ao fluido magnético, né? Que é o que o pessoal comentava lá. É muito interessante porque ele está falando também, nessa resposta, né, da pergunta 33, sobre a questão de você alterar as propriedades de determinados, principalmente da água, né? Que você pode, então, dar cor, dar isso, aqui. No caso, por exemplo, quando Jesus transforma água em vinho, né? Esse é um fenômeno conhecido, né? Isso realmente está colocado na história. E aí, com certeza, Jesus conhecia muito mais do que nós, né, como fazer para que isso acontecesse. Hoje, nós até podemos fazer por meio de ações químicas. Mexe aqui, mexe ali, faz uma coisa, faz outra, né? Mas é muito interessante nós notarmos
que a água nos centros espíritas, e quando você faz uma magnetização, ela realmente tem uma ação positiva no organismo. Por isso que a gente fala, né, da água que a gente chama de fluidificada, né? Ela tem efeito real, né? E tem as questões da fotografia, né? Dos caras. Nós vamos ter que encerrar, né? Mas tem um japonês lá, né? Que A molécula ele tinha um conjunto de moléculas, né? De água ali, de energia. Você pode deixar aqui depois eu desligo. Esse daqui tá. Então, Fábio. E ele usou esse sentido, mas ele é muito interessante, né? Agora, eu recebi um vídeo há algum tempo, recentemente aí, que circulou, inclusive no nosso grupo de estudos lá no departamento, um físico do departamento, muito materialista, né? Ele falou assim, cara, se você quiser afundar cientificamente, é tentar pesquisar a água. Por quê? Porque, pensa bem, você tem oxigênio e você tem hidrogênio. São dois gases. São dois gases. E as duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, porque você tem o hidrogênio, né? Ele tem 2 elétrons e cada o oxigênio tem 2 elétrons, né? Para ser um elemento estável, e o hidrogênio 1 elétron. E aí eles se juntam, então por isso que precisa de 2 hidrogênios para um oxigênio, e ser uma molécula estável, e isso dá água, que é um líquido. Mas esse líquido, certo? Ele se transforma em gelo. Por que ele não está... se são 2 gases, por que ele não está aí, né? Mas ele vira vapor, sobe, se transforma em líquido, depois congela, né? E tem uma parte que está congelada e outra parte que não está congelada, né? Quando você tem o gelo na água ali. É absolutamente, quase que impossível da gente explicar a água e como que ela existe. E aí a gente vê, né, nos livros do André Luiz, a água sendo usada no mundo espiritual, parará. Aí você fala, e agora? Como é que é isso, né? Então, é só para pensar. Nós vamos encerrar. Tá bom? Amado Mestre Jesus, nós estamos encerrando o nosso estudo desta manhã, agradecendo a equipe espiritual, por tanto carinho para conosco, agradecendo aos espíritos que ficaram aqui estudando conosco, que eles possam receber o nosso carinho, o nosso amor. Pedimos, Senhor, que sejamos amparados na nossa volta ao lar e possamos ter momentos de alegria com todos os nossos entes queridos. Em especial as mães, a quem dedicamos a nossa prece final, de encerramento. E agradecendo, assim, a Deus e a Jesus pela oportunidade, dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores,
Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.